Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Bom, queridos, nós vamos então hoje falar sobre a ressurreição, a não ser que vocês queiram, né? Algum ponto que nós encerramos, aliás, a aula passada, quando nós encerramos lá, se ficou algum ponto lá no finalzinho, ou durante a aula que vocês queiram, de repente, que eu continue, pontue um pouco mais, ou explique, talvez algo que deixou aí a ser explicado, né? Não foi explicado a contento. E aí eu gostaria de ver com vocês, como que tá aí, se a gente continua aqui, se vocês querem que eu ainda fale alguma coisa a respeito foi os sinais, né? Os sinais da vida ou do período que antecede aí o final dos tempos, né? Foi o que nós falamos na aula passada. E aí, como que tá? Prosseguimos, já pulamos para a ressurreição ou a gente fala alguma coisa ainda? Diga aí, meus amados. Pode prosseguir. Pode, pela irmã Joselma, sim. Vamos voltando. Gerson também. E aí, Bergson. Tá? Karen, Mansandra, se quiserem. Vamos então. Todo mundo concorda que a gente tem que seguir, né? Então vamos seguir para a ressurreição. Vamos abrir nossa Bíblia no texto de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso de número 1. Então a proposta de hoje é falar sobre todo o capítulo 15, tá bom? De 1 aos Coríntios. Lembrando os irmãos que a ressurreição, ela é considerada uma doutrina fundamental do Evangelho, tá certo, amados? Não é, assim, um tema, né, ou um assunto a ser abordado como periférico, tá certo? Como tem muitos assuntos, tem muitos pontos na Bíblia, né, Novo Testamento, Nova Aliança, que eles são periféricos, são importantes, se está na Bíblia tem sua relevância para a nossa vida, mas não é algo muitas vezes que vai fazer uma grande ou uma diferença, né, para a formação do caráter, na eternidade, para a salvação, tá? Então a gente chama de doutrinas periféricas, né? Ensinos que são fundamentais, mas não são essenciais. Agora tem uns que são essenciais, e isso de fato pode estar influenciando, pode estar definindo a nossa salvação, tá certo? Então assim, uma delas é a ressurreição. Então a ressurreição é uma doutrina que a gente chama de essencial. A gente vai ver o porquê aqui. Então 1 aos Coríntios, capítulo de número 15. Eu vou falar para vocês agora de 3 tipos de ressurreição, tá? Ressurreição de mortos, ressurreição dentre os mortos e ressurreição dos mortos, tá certo? Então 3 tipos de ressurreição que a Bíblia fala. Aquele livraço lá, Gerson, que você está lendo do Severino Pedro da Silva, ele aborda isso aí, lá no finalzinho, não sei se você chegou lá, mas nas últimas páginas ou nas páginas lá finais que ele vai falar sobre isso também lá, tá? Então, ressurreição de mortos, dentre os mortos e dos mortos. Vamos ver como que é isso, que diferença é essa que a gente vai trazer aqui. Então vamos lá, ressurreição de mortos. Quando a Bíblia fala de ressurreição de mortos, o que ela está falando? Se vocês quiserem anotar as referências aí, não é para ler agora, a gente não vai ler todas elas para ganhar tempo, tá? Mas vou dar referência para vocês terem base bíblica e depois ir procurando lá na Bíblia, né? De vocês com mais calma, tá? Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 20 e verso 21. Quiserem anotar aí,
1 Reis 17, 20 e 21. 2 Reis, capítulo de número 4, verso 34 e o verso 35. 2 Reis, capítulo 13, verso 43 e verso de número 44. Então, esses 3 versículos do Antigo Testamento, e olha que coisa interessante, né? O Antigo Testamento também vai mostrar para nós aí essa realidade de ressurreição. Então, não é um ensino, não é um relato apenas do Novo Testamento, tá? O Antigo Testamento já vem mostrando para nós essa realidade de ressurreição. O que é ressurreição? Estava morto e tornou a vida. Basicamente é isso, não tem muito segredo não, né? Então, por exemplo, 1 Reis capítulo 17 vai falar da ressurreição. A gente está falando da ressurreição de mortos, ou seja, pessoas que morreram, tá? Essas pessoas morreram fisicamente ali e elas foram ressuscitadas, né? Então, o 1 Reis 17 vai falar sobre a ressurreição de um menino, né? Um menino que um jovem, ele morre e Elias o ressuscita, ora sobre ele e o ressuscita. Oh, coisa boa aí, ó. A pandemia aqui está dando possibilidade dos irmãos que não participavam de participar agora. Os irmãos estavam trabalhando, né? Alguma atividade. Me parece aí que o pessoal está em casa, então tem alguns irmãos aqui já entrando aqui, ó. Gilmar, acho que é a primeira vez que ele participa com a gente aqui. Vamos ver se ele consegue aí, tá? Como é a primeira vez, às vezes dá um enrosco lá, né? Marinheiro de primeira viagem. Às vezes por causa de um detalhe aí, vamos ver aqui, deixa eu ver se eu consigo ajudá-lo aqui, que é um irmão que raramente participa conosco por conta aí do trabalho. Gilmar, meu querido, se você está me ouvindo, desculpa a interrupção, tá, irmão? Só para dar instrução aqui para os irmãos, pro irmão. Se estiver me ouvindo, isso, varão, se apareceu e desapareceu, apareceu agora aí, ó. Se acender a luz fica melhor ainda. Se fizer igual Deus fez lá em Gênesis, haja luz e houve luz, você vai ver que vai ficar bom pra caramba, hein? Maravilha. Mas Gilmar, já tô te vendo aí pelo menos aí o teu contorno. Sei que é você que tá aí, meu irmão. Não sei se está com seu irmão, né? Que é o Gilmar e o Gilberto. São os gêmeos de Jeová. Rapaz, dá um trabalho para mim. Eu tenho 2 alunas aí que são gêmeas, né? E no começo eu me assustei. Eu falei, será que eu tô tendo visão? Entrou uma, depois entrou a outra. Eu olhei meio assim. Eu acho que elas me enganavam no começo. Que vinha uma, acho que eu fazia chamada, né? E tal, fulana, presente. Eu olhava assim, rapaz, será que é ela mesmo? Será que ela enviou a irmã no lugar dela? Então, a gente fica meio assim, né? Nem tudo a gente tem discernimento. E a gente tem uns alunos aqui, ó. Gilmar e Gilberto são 2 irmãos gêmeos. Mas tá bom, vamos lá. Gilmar, fica à vontade aí, tá bom, meu amado? Querendo participar, fazer alguma pergunta, é só abrir o microfone e tacar-lhe pau no Marcos. Vamos lá, irmãos. Estava falando sobre ressurreição de mortos, então pessoas que morreram e foram lá ressuscitadas, tá? Quase que imediatamente após a morte. A gente vê então em 1 Reis 17, 21 e 22 sobre um menino, né, um jovem que o profeta Eliseu ora sobre ele e ele ressuscita, ou seja, torna a vida. 2 Reis capítulo 4, verso de número 34 e o 35, vai falar também da ressurreição de mortos, ou seja, uma pessoa que morreu, né? E é bem curioso aqui essa passagem, porque tem um ritual, né? Aqui é o Eliseu, ó, lá foi o Elias, aqui é o Eliseu também realizando aí um milagre da ressurreição. Isso é milagre. Isso, aquilo que o 1 aos Coríntios capítulo 12, né, dos dons carismáticos, vai falar assim, tem dons lá da fé, dons de discernir espírito, dom da sabedoria da palavra, da ciência da palavra, enfim. Entre eles tem um dom de milagres, né, ou dom de maravilha, depende da versão da Bíblia, vai estar ou dom de milagre ou dom de maravilha. Este dom é um dom que Deus nos capacita para interferir no curso da natureza. Por exemplo, a morte é um curso da natureza, né? Então, interfere, você reverte a situação, a pessoa revive. O mar, né? O sol e a lua lá que pararam, o mar que se abriu,
a chuva que veio, a chuva que não vem. Então, essas ações sobre a natureza chama-se de dom de milagre, tá? Então, dom de milagre vai nessas esferas aí, né, da vida, da natureza, enfim. Só para saber aí que é um dom espiritual que o Novo Testamento fala e que a gente vê inclusive desde o Antigo Testamento, né? Tem muitos dons que eles não pertencem apenas, não é privilégio apenas da nova aliança, eles já era uma bênção de Deus, né, na vida do seu povo desde a antiga aliança, tá bom? Profecia, curas, né? Enfim, vamos lá. Então aqui o Eliseu, ele ressuscita um menino, né? Que tinha morrido lá também. O 2 Reis, capítulo de número 13, então 2 Reis, capítulo de número 13 e verso de número 43 e 44, vai falar sobre também outra ressurreição. Quando eu falar para vocês 13 e 43, não é não, porque nem tem o 43, tá? Deixa eu ver aqui, a partir do verso 20, eu não sei onde que eu estava com a cabeça, que eu coloquei essa referência aqui. Não tem. O 2 Reis, o capítulo 13, só vai até o verso de número 25, né? Então é do verso de número 20 ao 25, tá? Corrijam aí. E aqui vai falar também sobre a morte de Eliseu. Então Eliseu morre, olha que coisa curiosa. Eliseu morre e ele está lá, né? Sepultam ele numa correria lá, numa batalha, num alvoroço assim, tem alguns soldados, morre um soldado, pegam esse soldado e jogam na cova de Eliseu, tá certo? Aí esse soldado, ele tem um contato com o corpo morto de Eliseu e ele ressuscita. Olha que coisa curiosa, irmãos. Veja só como esse Deus nosso, ele é assim, fenomenal, extraordinário, indescritível, é uma coisa absurda, né? Deus, ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Quando ele quer fazer algumas coisas assim, não há nenhum tipo de limitação, não há condicionamento, não há pré-requisito, não é necessário que haja na história alguma coisa parecida para que ele faça. Ele é inédito. Deus, ele é inédito. Deus é o único criativo que faz as coisas sem ter um modelo prévio, né? Sem ter do nada. Então ele vai e faz, realiza, cria. É um negócio absurdo. Nosso Deus, ou aliás, o único Deus criador, ele não tem limites, né, no seu poder aí. Então a gente vê essa questão de ressurreição de mortos. O homem, o ser humano, ele é impotente diante da morte. Ainda que tenha os recursos, né, tecnológicos, científicos, na área da medicina, enfim. Mas o ser humano diante da morte, ele é impotente, ele é incapaz, não pode fazer absolutamente nada. Mas a gente percebe que Deus, ele não tem dificuldade nenhuma para reverter, tá certo, a morte na vida de quem quer que seja. Ele tem um controle e o poder sobre tudo, sobre todos, inclusive sobre a morte. Então a gente vê aqui que há ressurreição de mortos, pessoas que morreram e ressuscitaram pelo poder de Deus, né? Ressurreição dentre os mortos. 1 aos Coríntios, capítulo 15, a gente já volta lá no texto que vai ser a base da nossa aula de hoje. 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 23. Aqui fala-se sobre a ressurreição dentre, tá? Dentre os mortos. Vai falar assim em verso 23 do 1 aos Coríntios 15. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ou seja, a ressurreição dentre os mortos. Jesus foi o primeiro a ressuscitar, né? Dentre os mortos. E nós também ressuscitaremos se morrermos antes da vinda de Cristo dentre os mortos. É interessante que esse dentre os mortos, a ressurreição, diz respeito, a Bíblia vai dizer lá em Efésios capítulo 2, por exemplo, vai usar um termo de vivificaram, foram vivificados. Lá em Apocalipse também vai usar esse termo, vivificaram, tá? Então são termos semelhantes, ou equivalentes, melhor dizendo, tá? Equivalentes da ressurreição. Então vivificar e ressurreição é a mesma coisa. E aqui diz respeito à vida retomada de pessoas salvas.
né? Aqueles que morreram em Cristo tornarão a viver. Vocês lembram de Lázaro, né? Lázaro é um exemplo aí que a gente tem, né? Que Lázaro, ele foi ressuscitado dos mortos, né? Ou, aliás, foi a ressurreição de mortos, mas também foi dentre os mortos, porque ele era uma pessoa salva e foi retomado à vida, tá? Então vamos lá, esta é a ordem, né, cronológica que a gente vê. Esse verso 23 fala para nós da ordem cronológica. Haverá uma ordem de ressurreições. A gente ainda vai falar de outra ressurreição. Qual é o capítulo? 1 aos Coríntios, capítulo 15. 1 aos Coríntios 15, isso. 1 aos Coríntios, capítulo 15. Eu li o verso 23 agora, né? E aí a gente ainda está falando, nós vamos continuar falando sobre essa ressurreição dentre os mortos. Há uma cronologia, tá? Dentre os mortos há uma cronologia. Então o texto vai dizer aqui, ó, mas cada um por sua ordem, não é isso que diz? Verso 23. Vocês puderem acompanhar na Bíblia aberta aí, ó. Verso 23. Diz lá, mas cada um por sua ordem. Então existe uma ordem de ressurreição. Primeiro Cristo, ele foi o primeiro a ressuscitar, né? As primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, na vinda de Cristo, que a gente chama de arrebatamento da igreja, né? Na sua segunda vinda, porque ele veio a primeira vez, né? Que foi há 2000 anos lá, Cristo veio, e haverá a segunda vinda de Cristo, tá? Que no termo bíblico, na teologia, é chamado de parousia, né? Um termo que está lá no original, parousia, ou seja, a sua vinda, que muitos entendem que será dividida em duas etapas. Uma invisível para a igreja, que o mundo não terá conhecimento, não verá, e a sua segunda vinda, que será visível para todo mundo, né? Todo olho o verá, como diz o texto bíblico. Então alguns entendem, e eu estou seguindo essa linha, né? Do pré-milenismo, do pré-tribulacionismo, né? Então a gente, quando pega uma linha, se a gente pega das outras, vira uma confusão só. Então, vocês estão percebendo que eu estou seguindo uma linha de pensamento, né? Escolhi essa linha, tá? E aí o que acontece? Então, a vinda de Cristo será em duas etapas. Na primeira etapa, o arrebatamento, que a gente vai ler aqui em 1 Tessalonicenses, daqui a pouco. Então, essa ordem que é, Cristo ressuscitou, depois aqueles que estiverem mortos em Cristo, que morrerem em Cristo, né? Ressuscitarão também com aqueles que estiverem vivos. Aí a questão é, quem estiver vivo, na verdade não ressuscitará porque está vivo, mas será transformado. Isso tudo em uma fração de segundo. Só estou adiantando um pouco aqui, mas a gente vai ver nos textos bíblicos essa realidade, né? Então diz assim, ó, Cristo é as primícias, primeiro, né? Verso 20, tudo em 1 Coríntios 15 aqui, tá, irmão? Todo versículo que eu citar, se eu não falar o capítulo, é tudo aqui no capítulo 15. Então, o verso 20, ó. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias do que dormem. Primícia aqui fala do primeiro, né? Então, ele é o primeiro de uma sequência de ressurreições. Então, o verso 20 vai dizer que ele, né, ressuscitou, inaugurando, então, essa realidade da ressurreição. Verso 23, então, vai confirmar. Cristo a primícia, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então essa é a cronologia. Os que ressuscitaram por ocasião da ressurreição do Senhor, aí vamos lá para Mateus capítulo 27, só para a gente ver algumas ressurreições que houve, né, aqui no Novo Testamento. Mateus capítulo 27, verso de número 52 e 53. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versos 52 e o 53. Quando Jesus, olha que coisa interessante, quando Jesus é crucificado, né? A gente vê aqui, ó, verso 51 vai dizer: e eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, irmão, eu estou vendo a cena aqui do Michael Jackson lá, lembra do Thriller, né? Olha só, saíram dos sepulcros, irmão.
depois da ressurreição dele, depois que Jesus ressuscitou, ou seja, 3 dias depois que Jesus ressuscita, ele é crucificado e ressuscita, acontece essa ressurreição. Então nem todo mundo prega isso, acho bem raro, né, a gente ouvir nos púlpitos, fala-se da ressurreição de Cristo, ele ressuscitou no 3º dia, aquela coisa toda, mas poucos trazem essa informação, que quando Jesus ressuscita no 3º dia, há uma ressurreição coletiva em Jerusalém. O verso 53, ó. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então olha só o que houve, o que aconteceu quando Jesus ressuscita. Um bocado de gente ressuscita. Quantas pessoas? O texto não detalha, mas me parece aqui, ó, que é um bocado de gente, né? Ou pelo menos um número considerável. Porque diz aqui, ó, e muitos corpos de santos. Então, se é muito, deve ser um bocado de gente aí, né? Se são 50, 100 pessoas, sei lá. Mas a Bíblia vai colocar muitos, então é um número considerável. É um grupo grande que ressuscitaram, saíram lá do sepulcro. Não, a gente precisa lembrar que os sepulcros, naquela época, naquela cultura, não é que o cabo ia para 7 palmos debaixo da terra, que hoje nem é assim também, né? Mas não é o cara que era enterrado num caixão, um monte de terra em cima dele não, tá? Né? Os sepulcros lá eram quase que recâmaras, né? Quase que um espaço, né? Onde de fato conseguisse entrar e sair, tá certo? Só pra gente entender, não é que o povo saiu cavando lá do caixão e saiu pela terra lá, não é? Não é essa configuração, tá certo? Então era um espaço assim, recâmara, eu acho que né, a definição melhor é essa, recâmaras, né? Então espaços assim onde até uma pessoa poderia entrar tranquilamente e sair mesmo com o defunto lá, tá? Então não havia o caixão, não havia essa questão de enterrar a pessoa mesmo, como é feito, né, hoje. Então aqui, ó, eles saíram dos sepulcros, entraram na cidade de Jerusalém e apareceram a muitos. O que isso nos faz pensar? Que essas pessoas que ressuscitaram eram pessoas que tinham morrido há pouco tempo. Por quê? Porque elas apareceram a muitas pessoas e as pessoas reconheceram que eram pessoas que tinham morrido. Entenderam? Então assim, não teria como ser uma pessoa que morreu há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, talvez nem há 50 anos atrás, porque eram pessoas conhecidas daquela, né, daquela sociedade lá, atual. Então olha só, então houve essa ressurreição aqui, né? É pelo menos o que a Bíblia dá a entender aqui, para mim é muito claro que houve essa ressurreição na ocasião da ressurreição de Cristo. Os que são de Cristo na sua vinda, né? Então a gente volta lá só para a gente entender, ó, Cristo, as primícias, a cronologia aqui, Cristo primeiro, as primícias, que são esses aqui, que são considerados primícias, são o primeiro grupo que ressuscita após a ressurreição de Cristo, e depois aqueles que são de Cristo na sua vinda. E aí a gente volta aos Coríntios, capítulo de número 15, e aí nós vamos ler o verso 23 e o 24, tá? Voltando no 23 e no 24 lá, que diz assim: mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois que são de Cristo na sua vinda. Verso 24: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Então a gente vê que essa terceira ressurreição, não é terceira ressurreição, né? É de fato uma cronologia. Então Cristo, as primícias, e lá no final dos tempos, no arrebatamento, né, próximo lá do final da história mesmo, haverá essa outra ressurreição, que são os salvos em todos os tempos, ressuscitarão por ocasião da vinda de Cristo, da sua segunda vinda, né? A gente vê ainda em Apocalipse, capítulo 11, verso de número 11 e verso de número 12, outra ressurreição que difere dessas outras até então, que são duas pessoas, né, que Deus levanta lá no final dos tempos, capítulo 11, verso 11 e 12, duas pessoas são chamadas de as testemunhas de Deus, quase que eu falo as testemunhas de Jeová, duas testemunhas, né, que Deus levanta no final dos tempos aí, que farão prodígios, milagres, coisas assim, excepcionais mesmo, tá? A semelhança do que Moisés fez, né? A semelhança lá do que Elias também são comparados aí, né?
a Moisés e Elias, não que sejam eles propriamente, mas pelos sinais que eles operam, né? Mexe com a natureza, aquela coisa toda, e eles são comparados aí com esses ministérios que tiveram o Elias e o Moisés, tá? Não que sejam eles. Verso 11, então, aqui, ó. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Estou falando de Apocalipse 11, 12 agora. E ouviram a grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu, e uma nuvem... em uma nuvem, 2 pontos, ou ponto e vírgula, e os seus inimigos o viram. Então, houve lá a morte de 2 homens de Deus, eles morreram, ficaram 3 dias lá, né, expostos lá, no meio da rua, na avenida, sei lá de onde, e aí Deus os ressuscitou. Então a gente vê outra ressurreição aqui, tá? E aí a gente vê, por último, né, em Apocalipse capítulo 20, versículo de número 4, os mártires da grande tribulação. Aqui é o outro grupo de pessoas que ressuscitam. Então, capítulo 20 de Apocalipse, versículo de número 4. Inclusive, é uma curiosidade, tá? Não sei se eu já falei isso para vocês, mas esse versículo de número 4 é o maior versículo que tem no Apocalipse. Ele é grandão mesmo, olha aqui, ó. Bora ler ele aqui, vocês vão ver que esse versículo aqui já é quase uma pregação. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem na mão, né? Nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão. Olha aqui o termo, e viveram, é a mesma coisa que ressuscitaram. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, tá? Então, a gente percebe aqui um grupo também que passou pela ressurreição. Quem é esse grupo? Quem são esses mártires? Aqueles que no período da grande tribulação, eles foram fiéis a Cristo e morreram martirizados, torturados. Então, esse grupo de pessoas, eles ressuscitam aqui no começo do milênio, tá bom? Então, um outro grupo aí que passa pela ressurreição. Esses que eu falei agora, a gente chama de ressurreição dentre os mortos. São pessoas salvas, gente regenerada, que morreram, mas foram ressuscitadas aqui, tá bom? Agora a gente vai falar de ressurreição dos mortos. Essa ressurreição dos mortos, ela fala a respeito de pessoas que morreram nos seus pecados, que morreram na desobediência, que morreram sem a salvação, tá? Então são mortos, não são só mortos biologicamente falando, materialmente falando, mas são mortos espirituais, que ressuscitarão para a vergonha e a condenação eterna. Então a gente chama de ressurreição dos mortos, né? Então aqui, ó, ressurreição dos mortos. Esta é geral e ela é abrangente. Ela compreende todos os mortos que morreram em seus delitos e pecados. Todos os mortos que morreram em seus delitos e pecados, desde lá da criação do ser humano, irmãos, até o final dos tempos. Veja bem. Então, é um bocado de gente, né? É gente, assim, que não acaba mais. Então, no final dos tempos, todos os mortos sem Cristo, né, morreram nos seus pecados, eles ressuscitarão não como os salvos ressuscitarão com um corpo glorioso, incorruptível, cheio de vida. Deus os tornará a vida ou a presença dele para se apresentarem para julgamento. Terão um corpo inglório, né? E ressuscitarão para serem julgados e condenados. Tá? Então não ressuscitarão numa possibilidade de serem absolvidos, não. São pessoas que já estão julgadas previamente porque morreram nos seus pecados, né? A Bíblia vai dizer em Hebreus 9:27, se não me falha a memória, 9:27, que o homem está ordenado morrer uma única vez. Depois disso, segue-se o juízo, né? Aqui já descarta a questão de reencarnação. Essa doutrina espírita e de algumas outras religiões de reencarnação, a Bíblia ela não apoia essa ideia. A Bíblia tem a ressurreição, sim, mas a reencarnação não, né? Só para a gente ver aqui que
são coisas distintas, tá? Então, Daniel capítulo 12, Antigo Testamento, bora lá para Daniel, capítulo de número 12, versículo de número 2. Então, Daniel 12 e 2 vai falar sobre essa ressurreição aí, ó. Daniel 12, 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, o Daniel, né, vai falar sobre a vida após a morte e a ressurreição, de salvos e não salvos. Então, ele fala aqui da ressurreição de um grupo, né, dos salvos, mas de outro que ressuscitará para a vergonha e o desprezo eterno. Vamos para o Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo de número 5, versículos de número 28 e o 29. Então, Evangelho de João, capítulo 5, verso 28 e o 29. Olha só o que está escrito aqui. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então, esses dois textos aqui vão nos informar a respeito desse grupo, né, que são os mortos, os pecadores que morreram seus pecados. Eles então ressuscitarão para a vergonha eterna e para o juízo. Lembrando, amados, que existe 3 tipos de morte, né? Devo ter falado para vocês, mas quero falar novamente. Existe a morte biológica, física, existe a morte espiritual e existe a morte eterna. A morte física, a morte biológica, salvos e não salvos, né, sofrerão. A grande maioria de nós, servos de Deus, passarão pela morte, a não ser que Cristo venha antes e a gente não passe por esse processo. Mas é um processo natural. Morte biológica, o corpo, né? Morte espiritual era a condição que nós estávamos antes de sermos regenerados. É o que diz Efésios capítulo 2. Vós estáveis mortos nos seus delitos, nas suas ofensas, nos vossos pecados. Mas Ele, Jesus, vos ressuscitou, né? Vos vivificou. Ou seja, nós estávamos mortos numa condição de pecadores diante de Deus e recebemos a nova vida por causa do Espírito Santo que aplicou em nós a obra de Cristo e fomos gerados de novo, regenerados. Mas estávamos mortos espiritualmente. Mortos espiritualmente quer dizer que nós estávamos longe da comunhão, longe do relacionamento com Deus, tá? Não tínhamos contato, éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados. Então éramos mortos espiritualmente falando e fomos vivificados, né? Todos aqueles que não aceitaram Cristo, não passaram pela regeneração, eles estão numa condição de mortos espiritualmente falando, tá? Essa condição. Morte eterna é o que acontecerá no final dos tempos, no juízo final, e aí a gente vai chegar lá, né? Só vou dar aqui uma palavrinha, mas a gente vai falar talvez até na próxima aula, a gente nem consegue falar hoje pelo tempo, tá? Que é no juízo final, então vai falar de morte eterna. Só para adiantar, morte eterna é a separação definitiva, o banimento para todo sempre, né, do ser humano de Deus. Então essas pessoas nunca mais terão contato com Deus, nunca mais, nunca mais. É a morte eterna, é a separação. Depois eu vou entrar em alguns detalhes para a gente discutir como vai ser essa realidade aí, tá bom? Tranquilo então? Falamos sobre morte ou ressurreição de mortos, dentre os mortos e dos mortos. Tranquilo até aí? Posso prosseguir, amados? Pode ser? Vamos lá voltar para a primeira aos Coríntios, agora que eu acho que vai ficar interessante, tá? Primeira aos Coríntios. Ó, já sabem aí, daqui 2 minutinhos cai a ligação, vocês já conectam de novo aí, viu? Fica enrolando lá no pátio não, da escola. Gerson, você já é figurinha marcada, meu irmão. O professor já tá marcando você aí. Toda a classe já te conhece, varão. Toda a classe. Todo mundo já sabe da hora do lanchinho. Já sabe que você é aquele aluno que dá trabalho para os inspetores. Para pôr você de volta na sala de aula é um sufoco. Vamos lá. Então, desculpa, eu falei 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Esse é um texto, tá certo, que nos traz
informações muito, mas muito preciosas a respeito desse tema, da ressurreição. Né? Mesmo porque, naquela época, nessa igreja lá na cidade de Tessalônica, os irmãos não tinham ainda a clareza, né, de toda essa realidade. E eles ficaram tristes, por quê? Tinha a mensagem do Evangelho que era: Jesus, ele vai vir. Jesus vai vir, vai ressuscitar todo mundo, haverá ressurreição. Só que as pessoas iam morrendo, Jesus não vinha, né? E quem ia perdendo seus entes queridos iam ficando muito triste. Muito triste. Então Paulo escreve para eles, né, para esses irmãos de Tessalônica, ao verso 13: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, os que morreram, né? Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então Paulo vai colocando aqui, olha, o comportamento de vocês deve ser diferente daqueles que não têm essa mensagem, essa fé na ressurreição, né? Na vinda de Cristo. Então aqueles que não têm a revelação, aqueles que não têm a esperança da ressurreição, o enterro dos entes queridos é um negócio desesperador, né? Mas nós que sabemos que os nossos entes queridos serão ressuscitados e nós os encontraremos na eternidade para todo sempre, então isso de alguma maneira nos conforta, ameniza o sofrimento que a gente tem por causa da separação e do luto. E aí Paulo vai orientando a esse respeito. Verso 14, 1 Tessalonicenses 4,14: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, olha só, assim também aos que em Cristo Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele.